Fernanda, você pode fazer uma oração por nós, por esse encontro de hoje? Sim, claro. Por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos nós possamos ouvir a tua palavra de coração aberto e tranquilo, que a nossa alma esteja repousando em ti, nesse descanso que é ouvir a sua palavra tão maravilhosa que refrigera tanto a nossa alma. Inspira o pastor Ciro para para mais essa pregação e alivia todas as nossas tensões, todos os nossos medos, que a gente possa, Senhor, cada vez mais estar mais e mais firmes na tua presença e na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, Fernanda, pela oração, pelo carinho. Então, eu vou passar agora a palavra para o pastor Ciro, que ele possa já introduzir o tema de hoje. Pastor Ciro. Eu conheci a Fernanda Vidal aqui nesse encontro. Esse delicioso sotaque nordestino e essa alegria que ela demonstra, né, faz eu ser um torcedor para que a gente possa se conhecer presencialmente, né? E tomara, né, que possamos também fazer juntos presencialmente o encontro do filho pródigo. Na verdade, o encontro do filho pródigo é aquele momento que nós temos planejado já durante alguns meses, mas por causa da pandemia a gente não pode realizar o encontro presencial do jeito que nós gostaríamos. Esperamos que em novembro, né, nós possamos realizar esse encontro. Qual vai ser a grande diferença, né? A mensagem que está sendo aqui ministrada vai ser um dos elementos desse encontro presencial. Nós teremos o suporte de teatro, de peças teatrais, de música, né? E aí mesmo a exposição vai ganhar um caráter mais vivo e mais participativo, né? E todas essas pessoas maravilhosas que têm acompanhado o encontro online vão poder ter mais oportunidade de se expressar. Vai ser num ambiente muito gostoso, uma casa de retiro muito agradável, comida muito boa, aposentos confortáveis, né? E eu espero que tudo corra muito bem para que nós possamos realmente realizar esse encontro presencial dos dias 5 a 7 de novembro. Meus irmãos, nós chegamos aqui num dos pontos altos do nosso encontro, num dos marcos do nosso encontro, que é justamente a volta para casa do filho mais velho. A volta para casa do filho mais velho. Por que que esse é um dos pontos altos, se não talvez o mais importante de toda essa exposição da parábola do filho pródigo? Porque, na verdade, foi o irmão mais velho que provocou que Jesus contasse a parábola. Você lembra do primeiro encontro? Eu disse que havia dois grupos, o grupo dos publicanos e pecadores, publicanos como uma categoria específica de pecadores, porque eles eram considerados traidores da pátria, ladrões, porque tiravam seu salário dos tributos recolhidos para o país dominador, para a nação dominadora, que era Roma, e o outro grupo, o grupo dos fariseus e escribas, doutores da lei. E esse grupo, ele olhava Jesus recebendo o filho mais novo, né? Ou seja, aquele pecador que tinha se perdido em dissoluções e imoralidades, e criticava Jesus porque ele recebia o filho mais novo. E Jesus, percebendo isso, o coração deles contou essa parábola. E hoje nós vamos ver justamente o chamado de Jesus para esses religiosos
extremamente moralistas, que eram os fariseus e escribas e doutores da lei, e que estão na parábola representados pelo filho mais velho. Como é que era a característica dos fariseus? Os fariseus foi uma seita criada no período interbíblico, entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Nesse período interbíblico, nós tivemos várias ações helenizadoras da cultura judaica. Ações helenizadoras, ações de imposição da cultura grega, né? Dentro de um país, dentro de uma região marcada por uma cultura totalmente diferente, parte dessa cultura formada pela presença de Deus no meio do povo, e parte não, mas que era muito específica. E havia imposição, né, não só dos costumes e da língua grega, mas também da religião helênica. E houve uma revolta muito grande, conhecido, chamado Revolta dos Macabeus, contra essa imposição helênica, e a seita dos fariseus, ela se chamava seita, né, porque havia várias seitas judaicas na época de Jesus, mas os fariseus eram o grupo mais batalhador para que a helenização não atropelasse todas as características judaicas estabelecidas pelo contato do povo de Israel com seu Deus. Não só o cultuar, mas toda uma organização social, toda uma moralidade que corria o risco de desaparecer, né, em todas as iniciativas, particularmente, né, Alexandre o Grande e os seus sucessores, os sátrapas, e representado nesse período lá na região da Judéia e da Galileia por Antíoco Epifânio, né? E os fariseus eram pessoas que o quê? Que eles faziam questão de cumprir totalmente a lei e cumprir de modo literal. Cumpriam totalmente. Mais do que isso, os fariseus e doutores da lei, eles faziam isso publicamente, para que o povo entendesse como é que a lei deveria ser vivida. Mas aí, nisso que eu estou te contando, eu já faço um pequeno parênteses, porque a lei não tinha aspectos apenas exteriores. Muito pelo contrário. Se você vai lá, tanto no livro de Êxodo, quanto no livro de Levítico, você vê que a cobiça não só foi colocada propositalmente por Deus como último mandamento, mas ela estava presente em todos os demais. De modo que um pecado de furto, um pecado de homicídio, ele sempre era um pecado de adultério, ele era sempre precedido pela vontade de pecar, pela cobiça. Então, os fariseus, eles conseguiam, enquanto eles andavam pelas ruas, frequentavam as sinagogas, ou seja, viviam em sociedade na Judéia, espelhar a parte exterior da lei, mas não conseguiam, evidentemente, abrir o seu coração num grande raio-x para que as pessoas vissem que o coração dele era desprovido de cobiça. Então, esse parênteses, os fariseus se esmeravam muito para fazer isso publicamente e gostavam que os outros vissem. Até aqui eu falei dos fariseus, mas o que nós vimos na reunião passada, na reunião da última terça, é que o filho mais velho, representante desse grupo, ele teve uma explosão de raiva.
Por quê? Porque o pai recebeu o filho mais novo numa festa e fez uma festa maravilhosa. Matou o novilho cevado, né? Chamou as pessoas, né? E era tão grande a festa que o filho mais velho ele ouviu antes de chegar perto, antes de entrar. Então, olha só, o que nós temos em comum com os fariseus? Essa é a pergunta que vai motivar o nosso encontro hoje. O que nós temos em comum com os fariseus? Nós não somos participantes da seita deles, nós não somos moralistas como eles, nós não cumprimos os mandamentos da Torá literalmente como eles, mas o que em nós poderíamos ser chamados como pessoas semelhantes a ele no seu comportamento? Vamos lá. O fariseu, como eu falei, ele fazia questão de mostrar a lei sendo aplicada na própria vida dele. Então ele fazia questão de dar esmolas publicamente, fazia questão de participar de todos os ritos religiosos. Quando ele fazia jejum, ele fazia questão que as pessoas soubessem que ele estava fazendo jejum. Quando ele dava ofertas, ele gostava de fazer com muito barulho no gasofilácio, para que as pessoas vissem que ele estava dando uma oferta de determinado vulto. Isso aí era visto como algo normal. Mas como essas práticas farisaicas, elas repercutiram num coração como o nosso? Porque o coração deles lá era muito semelhante ao coração nosso, como era semelhante ao coração de Adão, como é semelhante ao coração de Davi. Eu acho muito interessante, né, que com todas as diferenças culturais, quando eu leio o livro de Salmos, Davi escreve aquilo que eu gostaria de escrever, sente aquilo que eu sinto, né? Com toda a cultura diferente, língua diferente, centenas, até mais de 1 milhar de anos, de 1 milênio de diferença, a alma humana parece que é a mesma. E uma coisa que nós temos, que o fariseu também tinha, era o orgulho. O orgulho de Adão. O orgulho que habita no nosso coração. Olha só. E como é que esse orgulho se manifestava no fariseu? Se manifestava quando ele, ao olhar para a Torá e tentar viver a Torá, olha só, não é fácil viver a Torá. Demandava muito esforço. E ele se esforçava muito para isso. E quando ele via que conseguia espelhar a Torá no seu comportamento externo, ele ficava se sentindo recompensado por isso. Mais do que recompensado, como nos mostra na parábola, ele criticava outros que não viviam desse modo moralista como ele vivia. Foi o caso da parábola. Criticou pecadores e publicanos. Como é que nós somos? Nós temos aquilo que nós consideramos importante na nossa existência, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso viver nesse curto espaço de tempo de 35 mil dias nessa terra, aqueles que conseguem chegar até 85 anos. Nós temos aquilo que nós consideramos relevante e nos esforçamos para isso, assim como os fariseus se esforçavam para espelhar moralmente, visivelmente a Torá. E nós também nos esforçamos. E, ao nos esforçar, nós conseguimos obter muitos bons resultados, como os fariseus também.
tinham bons resultados. E nós olhamos, seja no aspecto familiar, seja no aspecto profissional, seja no aspecto relacional, nós olhamos para as nossas metas e como nós, em muitos casos, obtivemos muito sucesso, ou um relativo sucesso nas nossas metas. E aqueles que não obtiveram tanto sucesso como nós. Não são tão bons pais como nós achamos que somos, não são profissionais tão sérios e competentes como nós achamos que nós somos, não são pessoas tão legais no convívio social, tão agradáveis como nós achamos que nós somos. E o que a gente faz? A gente critica. A gente critica. Às vezes verbalmente, às vezes só no pensamento e no coração. E toda vez que a gente faz isso, é a vontade, estamos manifestando uma vontade de sermos superiores. Estamos manifestando uma vontade. A crítica é quando você acha que é superior ao outro, senão você não estaria criticando. Foi isso que os fariseus fizeram em relação ao grupo dos pecadores e publicanos. Eles criticaram. E o que acontece? Criticaram por quê? Porque a gente também, na nossa vivência, nós nos esforçamos muito para aquilo. E eles não se esforçaram nada. Nem para serem tão legais quanto nós, tão bonitos, tão competentes, tão bons pais. Não se esforçaram, nós nos esforçamos. Olha só, se nós achamos que somos bons por causa do nosso esforço, a gente quer ser reconhecido. A gente quer ser validado. O que eu chamo de validação? Quando eu faço alguma coisa, não somente para obter um bem para mim, um bem para os meus semelhantes, mas eu faço alguma coisa para ganhar um certo reconhecimento, uma certa admiração que vai fazer bem para a minha grande carência, vai me validar. E o que acontece? Quando essa validação não vem, eu fico com raiva, amargurado e ressentido, porque eu acho que mereço essa validação, essa admiração, né, por tudo que eu fiz. E quando eu recebo essa validação, eu fico contente. Quando eu não recebo, a raiva toma conta de mim. Às vezes eu consigo escondê-la, às vezes eu explodo. E foi o caso do filho mais velho. O texto lá de Lucas 15, no verso 28, alguns falam assim, tendo ele ficado com raiva, com muita raiva. Outros dizem, outras traduções falam, tendo ele se indignado, começou a falar com o pai. Então, note bem, o fariseu, ele tinha o ideal dele, que era expresso no moralismo. Mas o coração dele estava completamente tomado pela amargura, pelo ressentimento, pela raiva. E quando isso acontece, ficou óbvio que ele estava num país distante. O que é um país distante? O mundo do amor condicional. Ele fazia tudo aquilo para troca. E quando ele não recebeu aquilo que entendia que merecia, ele explodiu. Uma explosão de raiva, uma explosão de ressentimento. Você já sentiu raiva? Claro que já.
Nós sentimos raiva quando nós somos contrariados. Quando temos expectativas, e algumas das expectativas são expectativas de reputação, de sermos reconhecidos, e de alguma forma nós somos contrariados. De alguma forma nós somos contrariados. E como o fariseu e o filho mais velho trocavam, e era um caso diferente do filho mais novo, o filho mais velho era muito mais competente na troca. Ele entregava muito mais. Ele cumpria, no caso de lá, todos os mandamentos. Ele trabalhava todos os dias da vida. O filho mais velho, ele conseguia validação. Não aqui, a suficiente, talvez. Porque se fosse suficiente, nunca é suficiente. Porque nessa lógica da barganha do mundo, nunca você vai receber aquilo que você acha que merece. Nunca é suficiente. Mas ele tinha retorno, diferente do filho mais novo. Lembra que o filho mais novo não tinha retorno nenhum quando ele terminou no país distante, cuidando de porcos. Ele não era considerado nem um ser humano, porque ele não podia comer nem a comida dos porcos. Ele chegou no piso da existência. Não é o caso do filho mais velho. O filho mais velho, ele era admirado. Ele era admirado pela sua capacidade de trabalho. Ele era admirado pela sua obediência ao pai, entre aspas, uma obediência exterior. Exterior, porque assim como os fariseus não se preocupavam do seu interior estar cheio de ciúmes, de invejas, como eles manifestaram em relação aos publicanos e pecadores, como eles não ligavam por isso, o filho mais velho também, ele, na verdade, muitos não viam a realidade do seu coração. Que ele trabalhava muito, mas ele trabalhava para ter o retorno. Que ele era muito obediente, mas ele era obediente para cativar e conseguir também a admiração do seu pai. Tudo no coração dele estava na lógica da troca do país distante. O filho mais velho estava na casa do pai, mas não conhecia o amor incondicional do pai. Estava completamente encharcado pela lógica da barganha. Então, o que houve no filho mais velho é algo que acontece muito conosco. Essa sequência. Me esforço muito, busco com meu esforço a validação. A validação é muito aguardada. Enquanto estou aguardando a validação, eu critico aqueles que não conseguem fazer o que eu faço. E quando a validação não vem, eu explodo em raiva, amargura e ressentimento. Foi isso que aconteceu na parábola. Só que do lado contrário, porque você começa, o filho mais velho entra na parábola justamente na explosão da raiva. Mas quando ele explode a raiva e mostra todas as mazelas do coração, e, como eu falei, para Deus, os erros do coração, os pecados do coração, a cobiça, são tão pecados quanto o adultério, quanto o homicídio, quanto os outros pecados. Porque o coração é que é a fonte de todo ato bom ou de todo ato mau. Se o coração é mau, mesmo que tenha aparência de bondade, aquele ato vai estar contaminado. E Deus, desde o início, se preocupa do coração.
porque foi o nosso coração que sofreu os maiores efeitos da queda, da distância de Deus. Nós ficamos orgulhosos e egoístas. E a maioria dos nossos atos espelha esse orgulho e egoísmo. Então, quando ele explode, o que acontece? Aí ele quer justificar aquilo com o quê? Com uma crítica. A crítica que o torna superior ao filho mais novo. E a crítica que nos torna superiores, elas, ao mesmo tempo, são uma reclamação contra o resto do mundo, que é nosso devedor e que não validou o nosso esforço. E quantas vezes, em coisas simples, num prato que você faz na cozinha, ou numa decoração que você esforce para fazer, para tornar a sua casa mais bonita, ou alguma nova rotina no trabalho que você estabelece, os outros copiam, e você não tem nenhum retorno por isso. Você fez aquilo na lógica, e nós fazemos muito isso, na lógica da troca. E quando a validação não vem, ela passa a ser, para o filho mais velho, na parábola, a justificação para aquela explosão de raiva, que foi o final do processo. Como eu disse, o processo é esforço, crítica, busca de validação, e quando a validação não vem, o coração não segura a raiva, o ciúme, a inveja. Eu vou pedir para o Lúcio Scartesini passar o primeiro slide, que pega o versículo 28 da parábola, por favor, Lúcio, para que a gente leia todo esse ciclo farisaico, esse ciclo do filho mais velho, que é também o nosso ciclo, quando nós estamos no país distante vivendo essa lógica da barganha. O Lúcio já deve ter colocado o texto aqui. Ok. Está aqui. Olha só. Começa com a explosão de raiva. Ele se indignou e não queria entrar. Aquela era uma explosão que ele devia ter muita vergonha. Porque aquele pecado que ninguém vê, que são os nossos pecados do interior, a cobiça, a inveja, a idolatria do coração, o ciúme, a raiva, o ódio. A gente não quer que ninguém veja essas feiuras na gente. Mas quando acontece esse momento dele se indignar, tudo isso aparece. E aí o pai vai procurá-lo para conciliá-lo. Mas ele imediatamente mostra como é que foi o processo dentro dele. Ele começa a falar do esforço. Do esforço. Ele fala, mas ele respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Isso é um esforço fenomenal. Toda a vida, sem transgredir nenhuma ordem, é um esforço fenomenal. E nunca me deste, agora olha só, esse esforço precisa ser reconhecido, precisa ter a validação. E a validação que ele quer, note bem, é a mesma que o filho recebeu. Nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. E aí continua. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens. Ele sabe que não são os bens do pai, os bens que
do filho mais novo, ele levou. Tudo que o pai restou era do filho mais velho. Mas agora ele quer mostrar que o filho não só prejudicou os bens que fazem parte da herança dele, mas ele prejudicou o pai, né? Que desperdiçou os teus bens com meretrizes da forma, e aqui vem a crítica. O caminho da crítica, do esforço, depois a crítica se sentindo superior, depois a busca de validação, depois de não receber a validação, ela está aqui no sentido contrário na parábola. Aqui ele diz: eu não recebi a sua validação. Você pode continuar ali. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. É essa a lógica da barganha que nós temos todo o tempo e que causa tanta mágoa e ressentimento no nosso coração. O ódio, a mágoa, aliás, a mágoa é quando você congela o ódio. Alguém te faz alguma coisa, alguém não te valida, alguém despreza o seu esforço. Você faz o quê? Você tem ódio. Mas aí você congela esse ódio para que ele dure. O maior prejudicado é você. Não é a pessoa que te ofendeu. Mas você faz questão de manter aquilo bem conservado dentro de você. É a mágoa. E ele coloca tudo isso de uma vez só. Tudo isso. Agora, do mesmo modo que nós vimos na volta do filho mais novo, você se lembra? O filho mais novo, ele chegou para o pai com um discurso assim: olha, eu quero aquilo que eu posso te entregar. Eu não sou mais teu filho. Eu não posso ser tratado como seu filho, porque eu não fui um bom filho. Né? Quem é bom filho pode ser tratado como filho. Quem não é bom filho não pode. É a lógica da troca. Então ele fala: trata como um dos seus empregados. Não foi isso que ele falou? O que o pai fez? Ele ignorou esse discurso. Da mesma forma, como o filho mais velho, o pai ignora esse discurso. Ele não fala assim: não, meu filho, eu vou fazer um novilho cevado para você também, a festa. Vou matar 2 novilhos cevados. Vou convidar o dobro de amigos. Vou fazer o dobro de dias. Vai ser uma festa mais... Ele não entra na mesma lógica. E, de novo, isso nos ensina o quê? Não adianta se relacionar com Deus por essa lógica. Deus vai falar a linguagem dele, que é, no caso do filho mais novo, de dar o anel, de botar negócio, de nem ligar para aquela conversa de ser trabalhador. Vai ser filho. Porque o amor é incondicional. Aqui também. Ele não vai falar que, não, vou te dar uma festa maior, não. Ele diz: meu filho. Esse meu filho é interessante. Na língua original, a palavra técnico, ele chama aqui meu filhinho. Não é meu filho, é meu filhinho. Depois de toda aquela explosão de raiva, ele quer mostrar que ele pode, que o que o filho quer mesmo é amor. É o amor que ele procura na lógica da troca e nunca encontra. Então ele começa com essa expressão: tecno, meu filhinho. Você está sempre comigo. Você está sempre comigo, mesmo parecendo que não quer estar, não está, está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Meus amados, quando nós vamos diante de Deus, querendo trocar alguma coisa com Ele, nós estamos falando outro idioma, não o idioma de Deus. Outra língua, não a língua de Deus.
Porque Deus não fala a língua da troca. É a língua do amor e do amor incondicional. E aí, ele fala alguma coisa completamente impossível para alguém que vive a lógica da barganha. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ora, o pai está falando, é claro que a festa tem que acontecer, porque alguém que estava morto reviveu. Alguém que estava perdido e foi achado. Então, nós devemos esquecer um pouquinho de nós e de nos alegrarmos totalmente pelo outro, para com o outro. Entrou a cara do Marlon aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consigo nada. Vamos deixar para lá. Às vezes tem essas coisas aqui. Isso aí no nosso presencial, a gente vai ter outros problemas, mas esses não. Mas vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu foi que o filho mais velho, ele gosta de festa, claro que gosta de festa. Mas é a festa depois dele ter trabalhado muito. É a festa depois dele ter conseguido uma grande colheita. A festa vai ser sempre a troca pelo esforço bem feito dele. O grande jantar dado pelo pai tem que ser porque ele é um filho cumpridor dos mandamentos. Ele não conhece a alegria sem ser por essa lógica da troca. Ele não conhece o festejar que não seja resultado de um bom esforço dele validado. O pai trata o filho mais novo de um modo totalmente diferente, de acordo com o seu amor condicional. E trata o filho mais velho de um modo totalmente diferente, com essa lógica inconcebível para o filho mais velho, que o amor é de graça, que não precisa do esforço dele. O fariseu Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, tem um encontro com Jesus. Nicodemos era um dos bons fariseus. Ele tinha vergonha um pouco de encontrar Jesus, tanto é que foi procurar Jesus à noite. Porque não queria que os outros fariseus, que não entendiam essa lógica de mudar o interior, que o interior para Deus também importa, que não entendiam essa lógica, que Deus não premiava eles pelos jejuns, pelas orações feitas para ser vistos pelos homens, mas estava procurando uma sinceridade profunda e uma atitude não egoísta. Que foi isso que o pai procurou com o irmão mais velho, uma atitude não egoísta. Mas Nicodemos sabia que ali tinha a verdade de Deus e foi procurar Jesus. Ele pergunta: o que é necessário para que eu vá para o reino dos céus? Ah, consegui. O que é necessário para que eu vá para o reino dos céus? Jesus falou uma coisa que ele nunca podia fazer. Porque é assim a graça de Deus. Para a gente conseguir tudo que a gente quer, o reino dos céus, tem que ser uma coisa que você nunca possa dizer: eu me esforcei. Você nunca possa dizer: eu lutei muito para isso. Porque isso vai justamente fazer reacender aquilo que tem que ser apagado. O orgulho, a vaidade, o desejo de ser grande, pelo seu grande esforço, pelo seu trabalho bem feito.
Então, isso que é aquilo que a gente falou da graça, a história de 500 pontos. A pessoa pensava que ia pegar no céu por causa daquilo que ele fazia, mas quando Jesus foi lá e completou os 500 pontos, aí sim que ele pôde entrar. E Jesus fez isso independente dele. E Jesus chega para Nicodemos, quando Nicodemos pergunta o que eu posso fazer para ir para o céu, para o reino de Deus, ele fala assim, uma coisa só, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos tem um parafuso. Ele fala assim, nascer de novo, porque o fariseu, ele tinha o hábito de cumprir a Torá literalmente. Ele não conseguia enxergar a diferença entre mandamento e princípio. E a Torá, a lei de Deus, tem princípios e tem mandamentos. Mandamentos muito práticos, muito concretos, e tem princípios. Essa frase, amar Deus, amar o próximo como a ti mesmo, todo mundo pensa que é do Novo Testamento, mas não é, ela é da Torá. Ela está em Levítico, capítulo 19, amar o próximo como a ti mesmo. Aí a gente fala assim, no Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento é amar o próximo como a ti mesmo. Nada disso. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ela tinha uma explicação específica, concreta, mas o princípio da Torá estava lá, amar o próximo como a ti mesmo. Pois bem, o fariseu não entendia muito de princípio. E o que ele queria falar a linguagem da literalidade. E aí ele pergunta para Jesus, meu Deus, como é que é possível, Jesus? Eu voltar para o ventre, literalmente, eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala assim, poxa, você é mestre e não entende o que eu falo. Ele fala, se você é mestre, você tem que falar daquilo que você sabe, e não falar daquilo que você não sabe. Aí ele fala assim, o vento de Deus sopra onde quer. Não ouves a sua voz, mas ele está lá. A gente precisa de Deus, do vento dele, o vento do Espírito, e não nos fundamentarmos no que fazemos, nos nossos esforços para receber a graça de Deus. Por isso que diz, pela graça, por um favor imerecido, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, de nenhum esforço de vocês. Não vem de nenhuma obra de vocês. Estou falando Efésios 2, versículo 8 e 9. Não vem de nenhum esforço, não vem de nenhuma obra, justamente para que você não se orgulhe, não se glorie. É isso que ele precisava entender. Festejar, sem ser por causa da alegria ou da recompensa do esforço, mas a alegria de viver uma alegria de outro, longe dos interesses egoístas. Meus amados, qual é o caminho de volta que esse filho mais velho precisa percorrer para sair dessa lógica mortal da troca? O Marlon falou, e eu tenho falado, o Henri Nouwen também fala no livro dele, do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é maravilhoso, mas o Sermão da Montanha não é uma mera poesia. Muito pelo contrário, ele trata das grandes realidades concretas da vida. E nas bem-aventuranças que introduzem o Sermão da Montanha, e que nessa aula aberta da Escola Dominical da Casa de Oração, que a gente vai abrir para todos que quiserem participar no dia 15 de agosto, a gente vai ver, é o caminho de volta. É o caminho de volta, tanto do filho mais novo, rebelde, como é caminho de volta do filho mais velho, orgulhoso e cheio de justiça própria. E o que
Esse filho mais velho precisa aprender. Precisa aprender que as coisas não são conseguidas diante de Deus pelo nosso esforço. Porque, infelizmente, o nosso esforço traz junto com ele na bagagem o orgulho. E o orgulho, ele é o pai de todos os pecados. É a nossa vontade de ser grande, tanto quanto Deus. Então, o que acontece? Jesus começa o sermão dizendo o seguinte: é abençoado. A palavra bem-aventurado é a mesma coisa que abençoado. É abençoado aquele que é espiritualmente humilde. Quando ele fala espiritualmente humilde, ele está qualificando um tipo de humildade, entenda bem, que não é essa humildade que eu posso ter em relação a uma outra pessoa, ou uma outra pessoa ter em relação a mim. Aqui, né, tem tantos amigos aqui, né? Marlon, Lúcio, Alessandro, a Janaína, né? A gente pode ser humilde entre nós, mas não é essa humildade que está falando a bem-aventurança, é uma humildade espiritual, porque o nosso grande orgulho é a nossa vontade de ser Deus e saber mais do que Ele. O fariseu, ele se esforçava demais, ele se achava uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa irrepreensível. Mas Deus, diz o profeta Isaías, habita em 2 lugares, no alto e sublime lugar e com humilde e contrito de espírito. Davi, que era rei, que tinha corte, lá em 1 Crônicas você vê tesouros imensos que Davi acumulou para fazer o templo do Senhor, que o seu filho Salomão construiu. Ele era rico, ele tinha corte, ele tinha um exército poderoso, o chamado exército de valentes de Davi. Mas no Salmo 34, versículo 6, ele fala assim: eu sou completamente desprovido de tudo e necessitado. Fala assim, clamou a Deus esse desprovido de tudo e esse necessitado de tudo. Ele fala do mesmo jeito no final do verso 40. Eu sou desprovido, eu sou pobre e necessitado. Sabe por quê? Porque Davi era um grande guerreiro, mas diante de Deus ele não tinha força nenhuma. Davi tinha grandes fortunas, mas diante de Deus ele se achava como sem nenhum centavo. Davi tinha muitas mulheres, mas diante de Deus ele era um homem sozinho. Era ele, Deus. E a primeira bem-aventurança do caminho de volta é largar o orgulho na estrada. É ser humilde de espírito. Eu não vou falar sobre as demais bem-aventuranças, até essas que eu falei, elas são, eu estou falando muito pouco delas. Vou deixar para você, se você já não mergulhou também nas bem-aventuranças, está convidado para estar aí no dia 15 de agosto. Mas quero falar da terceira bem-aventurança, porque tem muito a ver com esse ciclo do filho mais velho. De esforço, crítica, busca de validação, e quando a validação não vem, raiva. Porque a segunda bem-aventurança trata da questão da raiva. Mansidão, né? A terceira bem-aventurança fala que abençoado é o manso. Manso não é aquele que simplesmente faz as gentilezas comuns de abrir a porta do carro para sua namorada ou para sua esposa, ou que deixa ela passar na frente. Não é essa gentileza simplesmente exterior. Mansidão, no aspecto que Jesus ensina, é você entregar direitos a Deus. Se você se coloca a Deus como humilde, diz que Deus, eu preciso de você mais que tudo, e nada que eu tenho é tão bom quanto você, que é a primeira bem-aventurança, que cura o pecado do orgulho de Adão. Por que a gente vai ficar com raiva se alguém destrói as nossas roupas ou o nosso carro?
porque as nossas roupas e o nosso carro não são mais nossos, são de Deus. Eu entreguei a Ele tudo. Eu tive um pastor na minha vida, né, dos pastores que me ensinaram muita coisa, o pastor Sóstenes, que ele também trabalhava, né? E ele era analista de sistemas da Embrapa, e ele recebeu um grande dinheiro, já aposentado. Já aposentado, ele recebeu um grande dinheiro, né, de uma causa da Embrapa, e é alguma coisa hoje em torno de 300, 400 mil. Ele resolveu dar tudo, doar todo esse recurso para Deus. E aí o vice-presidente da convenção, amigo dele, falou: Sóstenes, como é que você vai fazer um negócio desse, rapaz? Você tem família, você vai dar tudo? Vai dar tudo? Aí Sóstenes, pastor Sóstenes respondeu: meu irmão, eu já dei muito mais do que isso. Eu entreguei a minha vida. Eu já dei muito mais do que 300 mil. Eu entreguei a minha vida para Deus, porque vale a pena. E valeu a pena. E continuará valendo a pena. A mansidão é quando você descobre que as coisas que você tem são coisas que Deus deixou para você ser mordomo. Então, se alguém bate no seu carro, na verdade, bateu no carro de Deus. Se alguém estraga uma roupa sua, seja na lavanderia, seja na sua própria casa, seja um parente seu que usa sem você dar permissão, a roupa era de Deus. É claro que eu vou consertar o carro, consertar a roupa, porque tem que ser consertado. É claro que eu vou falar que aquilo ali tem que ser bem cuidado, mas eu não preciso ficar com raiva, porque não foi a minha roupa que foi, nem o meu carro, nem a minha casa, nem o meu dinheiro que eu perdi, porque tudo era de Deus. Vai reclamar com Ele. Você pode até buscar, né, que as coisas consertem, mas sem raiva. A raiva é quando você se apossa. E uma coisa que o fariseu tinha muito, mas nós também temos, é preocupação com a reputação que nós temos. Toque tudo, mas não toca na minha reputação. Mas a reputação é de Deus. Em diversos textos, essa pobreza diante de Deus, Deus, eu não tenho nada de ti, ainda que eu tenha dinheiro, é como se eu não tivesse, ainda que eu tenha poder, é como se não tivesse, ainda que eu tenha tudo, diante de ti eu não tenho nada, porque o Senhor é meu tudo. A primeira bem-aventurança e a segunda, eu entreguei tudo a ti, então o que eu faço para ti, essas coisas são tuas, elas estão sob os meus cuidados, vou cuidar da melhor maneira possível, mas não precisarei ficar com raiva, porque não é meu. Eu vivo como se não fosse meu. Se fosse teu, todas as coisas, como se fosse teu, porque são tuas todas as coisas. Eu entreguei muito mais. Eu entreguei a minha vida. Então, a pessoa que realmente encontrou Deus, que realmente entrou com Deus, dizendo que se eu não dependo do meu dinheiro, nem do meu currículo, nem das minhas capacidades, eu dependo é do Senhor. É do Senhor que eu dependo. A pessoa que teve esse encontro com Deus, ela é capaz de entender que os abacaxis da vida dela foram entregues a Deus. E todas as vezes que ela ficar com raiva, foi algum abacaxi que ela não entregou a Deus, que ainda está com ela. Tem uma história do campo de abacaxis verídica de um missionário na Nova Guiné, que a gente estuda quando estuda essa terceira bem-aventurança dos mansos. E eu paro por aqui para dizer que esse é o caminho para fugir dessa maldição do filho mais velho, desse mal do filho mais velho, dessa questão desse ciclo, se esforçar, se sentir superior,
criticar outros, buscar validação, não receber validação que merece, explodir em ciúmes, inveja e raiva. Aquele outro fez tão pouco, mesmo assim ele recebeu muito mais do que eu recebo. A lógica do país distante, ela é destruidora, porque a mágoa, meus amados, a mágoa, ela é como uma doença. Você acha que ficou livre daquele ódio, aí você está dirigindo seu carro tranquilamente na estrada, aí você lembra do que aquela outra pessoa fez. E aquilo vem como uma coisa que bate na sua espalha, os seus tentáculos e te domina. Por isso, estar na presença de Deus sempre é fundamental. E, vamos lá, o filho se compara, o filho mais velho se compara com o filho mais novo. Eu fiz por merecer e não recebi. Esse filho, que gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, que é imoral, não é moral como eu, você está dando uma festa, ele recebeu. E ele se compara com o filho mais novo. A comparação é uma verdadeira, literal desgraça. Por quê? Porque Deus ama todos. Eu mostrei para você lá no texto que Deus ama, o pai amava o filho mais novo que ele recebeu e o filho mais velho, que ele chama de meu filhinho. Tudo que eu tenho é seu. Mas assim, nós queremos ter as mesmas recompensas, os mesmos presentes, como se nós fôssemos iguais. E nós não somos. Deus nos criou todos diferentes. A comparação é completamente desprovida de sentido, até do ponto de vista lógico. Uma história que ilustra bem isso é a Escola dos Bichos. A história da Escola dos Bichos. Você pode pesquisar na internet, é uma história interessantíssima. Conta-se que os bichos reunidos decidiram fazer uma escola. E aí, primeira pessoa, o primeiro quando foram decidir as matérias da escola, o pássaro insistiu que deveria ter aulas de voo, uma disciplina sobre o voar. E o coelho, logicamente, insistiu que tivesse uma matéria, uma disciplina sobre corrida, sobre como correr bem. E o esquilo, como subir em árvores. Legal, todo mundo decidiram as matérias da escola, mas eles cometeram um erro. Eles disseram que todos deveriam fazer todas as matérias. Aí o que aconteceu? Quando chegou na matéria de corrida, o coelho foi muito bem. Tirou o primeiro lugar, tirou nota 10 com louvor. Aí colocaram o coelho em cima de uma árvore e falaram para ele: voa, coelho, voa, coelho. E o coelho pulou, caiu no chão, quebrou as pernas. Não voou e não podia correr mais. Falaram para o pássaro, na aula de voo, na matéria, na disciplina de voar, ele foi maravilhoso. Aí disseram para o pássaro que ele tinha que frequentar a matéria de como cavar buracos com uma topeira. Ele tentou, acabou quebrando o bico e as asas. E o pássaro não conseguiu cavar buracos. E já não voava mais tão bem. Qual é a moral da história? Deus deu habilidades, nos fez diferentes. Deus deu características e habilidades diferentes para cada um. Como James Houston me ensinou, a gente não pode querer repetir-nos nos outros.
mas deixar cada um ser o que é. Se você quiser que uma pessoa seja algo que ela não é, ela nem vai ser aquilo que você quer que ela seja. E vai acabar fazendo pior aquela coisa que fazia muito bem. E nem vai ser boa naquilo que você quer, e vai piorar naquilo que ela fazia. Porque nós temos que respeitar as diferenças. Respeitar que nós recebemos dons e características diferentes e que Deus vai tratar-nos de modo diferente também. O filho mais velho estava sendo tratado diferente do filho mais novo, mas ele queria ser tratado do mesmo jeito. Porque ele, como ele se esforçou, ele tem o direito de definir o prêmio. Mas o amor do pai nunca vai falar essa linguagem, porque o pai sabe que nós somos diferentes. Ele vai amar intensamente cada um, mostrando as suas diferenças. Eu me empolguei um pouco no filho mais velho, mas eu vou precisar entrar mais uns 5 minutos no horário. Faltam, acho que só 2, eu vou precisar de mais 7 minutos, tá, Marlon? Então, o que acontece? Tem mais 2 caminhos que o filho mais velho precisa percorrer no caminho de volta para a casa do pai. Porque é o seguinte, quando o filho mais velho, quando nós descobrimos que nós somos tão moralmente certinhos, com todo o esforço que a gente faz, mas a gente não recebe a validação que merece, e a gente explode de raiva, a gente percebe que toda essa lógica da troca, ela produz dentro da gente um coração ruim, um coração invejoso, um coração ciumento, um coração com ódio. E aí, e você sabe que tem 2 pessoas que enxergam isso, você e Deus. Então, como voltar à casa do pai se o pai vê essa feiura toda dentro da gente? Mas pensar desse jeito, como voltar para a casa do pai sendo tão feio por dentro, é de novo cair nas redes da lógica da barganha, da lógica da troca. O pai não troca. O pai recebe você feio por dentro, do jeito que você é. Mas, às vezes, quando a gente vê a nossa mágoa ali sempre aparecendo, a gente não tem confiança que alguém não vai deixar de lado a lógica da troca e vai realmente nos amar incondicionalmente. Mas como você viu nessa parábola, como você vê em toda a vida de Jesus, ele ama você, sim. Ele ama a mim, sim, independente de nós termos sido os maiores pecadores da vida. E ainda temos no nosso velho homem dentro de nós tantas manifestações de raiva e de ódio. Ele fala assim, olha, suponhamos que eu odiei uma pessoa ontem, me arrependi muito, mas hoje ela fez outra coisa e eu odiei de novo. Falo, Deus me perdoa por aquele pecado que o Senhor viu no meu coração, igualzinho que foi ontem. Aí Deus pergunta, qual pecado? A palavra diz que quando nós nos arrependemos e Deus perdoa, ele joga os pecados no vale do esquecimento. Então a gente precisa ter confiança nesse Deus que ama desse jeito. Nunca deixar que o inimigo, que o diabo, diga que você é ruim demais para Deus. Porque Deus continua sendo bom. Essa história só tem um bom, é o pai. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, os 2 não eram bons. Um era rebelde, outro era um orgulhoso, largado, encharcado
de justiça própria. O Pai, ele está sempre ali. E tem que ter confiança que mesmo com as feiuras internas, Deus nos aceita. Segundo lugar, nesse caminho de volta, e aqui para encerrar, é a gratidão. Nós agradecemos muito pouco a Deus. E a gratidão não é simplesmente uma coisa que deve ser ocasional nas nossas vidas. Tem que ser uma disciplina. Agradeça pelo azul do céu. Agradeça pelo verde das árvores, que fazem contraste bonito com o azul. Agradeça porque Deus te deu alimento, que Deus te deu saúde, que Deus, ainda que não tenha te dado saúde, Ele te permitiu ainda viver, que ainda que você ache que sua vida reduziu, ainda há vida. Agradeça a Deus por tantas coisas que você recebeu e nunca agradeceu antes. Sabe o que você vai descobrir? Que a gratidão como uma disciplina é uma coisa crescente, é algo crescente. Quanto mais você agradece, mais você vê motivos para agradecer. E agradecer, a gratidão derrete a mágoa e o ressentimento. Quando a gente começa a agradecer e começa a incorporar essa dinâmica da gratidão na nossa vida, essa dinâmica da gratidão como a disciplina, a gente agradece mais e mais. E aí você percebe que você não é credor do mundo, o mundo não é devedor seu. Você não precisa ficar magoado pelas não validações do mundo, não. Pelo contrário, você recebeu muito. E quem é filho do Pai sabe que recebeu muito. Você pode dar graças pelo perdão, você pode dar graças pela vida eterna que você vai viver, você pode dar graças porque o Espírito Santo está do seu lado, te dando força e trabalhando o seu coração para fazer coisas que você nunca conseguiria fazer, ajudar a gente sem nenhum interesse próprio, fazer o bem sem nenhum interesse próprio, milagres que você pensava nunca vai acontecer comigo, mas você consegue e você pode dar graça por isso. Existem milhões de motivos para dar graça. E a graça ajuda a trabalhar as mágoas e os ressentimentos e torna o seu coração leve e livre. Eu falei, acho que foi no segundo encontro, que a liberdade é fundamental para o amor, e amor e liberdade junto. É só quando o filho amado entender que ele não está numa lógica da troca é que ele vai ter liberdade. Quando ele entender que o amor é dado para ele como graça, ele vai poder ir para uma festa que não está comemorando o esforço dele, nem a vitória dele, nem quanto ele é bonito, nem porque ele chegou na festa para prestigiar. Ele simplesmente vai festejar pela alegria do outro. E ele vai ser livre para amar. E o amor realmente se expressa em um ambiente de liberdade. Já foram meus 7 minutos, os 5 que eu pedi para o Marlon. Eu vou parar por aqui para passar a palavra para ele, para nós discutirmos. Obrigado, pastor Ciro. Pode ficar à vontade aí com o tempo, tá? Algum participante tem alguma questão, alguma colocação que queira fazer sobre o que foi falado, ou manifestar alguma impressão do que teve? Hoje foi falado muito sobre a questão do filho mais velho, né? Aquele que fica em casa, a questão da autojustiça. Alguém se percebeu nisso aí? Ou ficou alguma questão em aberto? Alessandro levantou a mão. Consegue? Boa noite. Boa noite, Alessandro. Essa aula ela poderia se repetir, né? Essas reflexões, porque é a segunda vez que eu faço esse curso. E à medida que a gente vai ouvindo, pastor Ciro, você abordar cada
ponto, né, cada ângulo dessa volta para a casa do filho mais velho, eu sinto assim que parece que é um bálsamo que vai curando o meu coração, sabe? Parece que eu estou sendo tratado assim de certas crenças limitantes e, e, e curando esse vício da lógica da troca, né? Todas as aulas são fantásticas, mas esta, como o senhor falou, é realmente um ponto alto. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu também me sinto parecido com você, meu irmão Alessandro. Todas as vezes que eu medito nisso. É um bálsamo para mim também. Eu preciso ser curado por esse bálsamo sempre. Por quê? Quando nós vivemos, fomos criados dentro dessa lógica da bagunça. Parece que alguém levantou a mão. Acho que foi a Carolina. A Fernanda levantou, depois o Canabrava. Então tá bom. Então vamos lá. Pode falar, Fernanda. Pastor, eu gostaria de dizer que é recíproco, viu? As suas palavras, a minha empatia é recíproca com você. Eu estou amando esse curso. E, coincidentemente, quando eu era menina, que não faz muito tempo, quando aprendi, eu sou filha mais velha. Então, e não é fácil ser filha mais velha. Eu entendo até o filho mais velho, viu? Da parábola. Mas aí a mamãe brigava muito, aí eu falava, por que que você só briga comigo e tal? E a mamãe dizia, porque você é mais velha, tem que dar exemplo e tudo. E eu estudava num colégio de freiras e tinha um livrinho. Aí teve uma vez que a mamãe brigou, eu fiquei muito magoada. E aí eu fui ler esse livrinho que eu tinha do colégio, e justamente foi a parábola do filho pródigo. A gente entende que o filho mais velho foi quem herdou tudo do pai, na medida em que o mais novo tinha aberto mão, né, da herança dele. E o pai diz para o filho, né, que tudo que é dele é desse filho. Eu só não consegui entender sempre muito bem qual é o papel da herança nessa história, o que significa a herança nessa história. É isso que eu queria esclarecer, porque eu já ouvi várias colocações, mas eu nunca consegui compreender muito bem o que significa a herança, se era só uma figura, ou se é o galardão, ou não tem galardão. Então era isso que eu queria saber, só por curiosidade mesmo. Obrigada, viu, pastor? Obrigada a todos. Bom, querida, olha só, muito boa a sua pergunta. Eu vou falar sobre duas questões sobre herança, que são muito interessantes, muito importantes para mim. Olha só, eu também tenho essas mesmas experiências do filho mais velho que você. E o filho mais velho, ele, afinal de contas, ele fez tudo que era certo. Se você olha para essa parábola e olha para a vida concreta, puxa vida, por que esse filho mais velho, né? Afinal de contas, as suas ele ele tem muitas virtudes, mas o problema é que as virtudes se apegaram à necessidade de validação. O esforço para as virtudes se transformaram numa grande necessidade de validação, porque toda a carência dele, toda a carência dele, ele procurou satisfazer nessa troca. Por ele ser virtuoso, queria ter a admiração, né? E nunca vai ser. E nunca vai ser. Porque o pai, ele sabe que tanto o filho mais novo, com o seu jeito apaixonado de ser, quanto o filho mais velho, com esse jeito trabalhador de ser, eles têm liberdade. Ele deu liberdade para cada um fazer a sua vida. Mas por que o pai quer que eles voltem para casa? Porque
o pai sabe a necessidade de amor deles e a profunda carência que todos nós temos no nosso coração por causa da ausência de Deus. Então ele sabe que os seus 2 filhos vão ser felizes, independente da herança. Independente da herança. Canabrava levantou a mão agora? É assim. Só para completar essa resposta. A herança pode ser entendida, Fernanda, como os nossos dons. Mas também herança, Fernanda, isso eu aprendi recentemente, o pai, quem na cultura deles lá, quando a parábola foi contada, cuida da família, quando algum irmão tem problema, é o filho mais velho, até porque o primogênito recebe um quinhão maior da herança do que os outros. Provavelmente a herança do filho mais velho foi maior do que a do filho mais novo. Então, aquele dinheiro que foi gasto na festa foi o dinheiro do filho mais velho. E, na verdade, o chamamento que o pai faz para ele é para vencer o egoísmo, não somente festejando algo que não seja resultado do reconhecimento, porque ele é bom e virtuoso, mas pela alegria do irmão, mas para também contribuir para essa alegria. Então, nós somos chamados a usar os nossos dons, a nossa herança, para os outros. Né? Para os outros. Porque o que nós precisamos não é tanto das nossas capacidades. O que nós precisamos é de sermos amados. E o Pai sabe disso. Por isso ele fala assim, eu dou a liberdade para vocês, mas eu sei que vocês precisam de amor. Por isso eu estou esperando vocês de volta para a casa do amor. Então, a herança tem esse conteúdo de dons, mas também tem esse conteúdo do dom ser oferecido para o outro. Tá bom? O Canabrava aí teria... Então, pode falar, meu irmão. Tá, tudo bem, Ciro? Tudo bem, Marlon? O que eu queria falar é o seguinte, essa lógica da barganha, ela está tão assim, entranhada, tão assim na sociedade, que acontece? Eu também, no papel de filho mais velho, né, e sempre dando mais apoio, seja atenção, assistência financeira, etc., aos pais, o que acontece? A própria sociedade, as próprias pessoas acham que você merece mais. Você tem que exigir mais, você merece mais. Só que quando você vê essa parábola, você muda, em vez da lógica da barganha, a lógica do amor, você muda a sua percepção, que na verdade você está sendo privilegiado, que você está tendo a condição de doar mais amor. E quando você doa mais amor, doa mais recursos, Deus vai te abençoar, não se preocupe com isso. É importante você ter a oportunidade de se doar mais. Aí muda completamente. Porque se você enxergar a sua perspectiva de ter uma possibilidade de você se doar mais, de dar mais amor para os outros, aí você não fica exigente quanto à sua parte, como um filho mais velho ficou. Você muda essa lógica, é uma lógica que a própria sociedade tem. Se eu falar mais alguma coisa, estraga. Perfeito, Canabrava. A Candice levantou a mão também. Não sei se ela quer falar. Candice Aparecida. Já tinha levantado a mão, depois abaixou a mão, e agora não está falando. Já deve ter respondido a dúvida dela, talvez. Antes de passar a palavra para o Marlon encerrar, você, como eu falei, essa questão do irmão mais velho é uma questão muito difícil. Muitas pessoas se afundam em angústia, em depressões. Compartilha. Boa noite. Boa noite. Eu tive dificuldade de ligar o som porque eu sou deficiente visual. Aí uso o programa de voz. Aí às vezes até chegar lá demora.
Mas eu também sou a filha mais velha e a gente realmente tem essa experiência de, da questão do merecimento mesmo, de você se esforçar mais. E além de ser a filha mais velha, eu sou a filha que tem deficiência visual, mas que superou tudo. Superou tudo, superou todas as barreiras. Eu fiz 2 cursos superiores ao mesmo tempo. Eu sou servidora pública. Eu sou a primeira doutora pela UNB com deficiência visual. Então, assim, aí quem vê fala assim, por esforço, por merecimento, né? O meu esforço é maior do que qualquer um. Além de ser a filha mais velha, de superar tantas barreiras. E essa aula tem sido engrandecedora. Realmente, tudo isso eu só tive a oportunidade de que Deus manifestasse mais em mim, né? O amor dele. E, e esse entendimento desse amor, esse amor infinito, esse amor incondicional que a aula tem passado para nós, o curso, que nem tem alguns dias que eu não consigo entrar, porque eu estou fazendo home office, e home office às vezes toma muito tempo. Mas eu assisto depois as aulas. Então tem sido engrandecedor, tem sido maravilhoso. E acho que esse curso tem que ser sempre renovado, porque às vezes eu escuto uma aula 2, 3 vezes e nem sempre é a mesma coisa. Ela sempre fala algo a mais a mim. Além daquilo que eu já ouvi da primeira vez, na segunda vez, eu tenho mais experiências, mais entendimento. Deus fala mais comigo por meio de vocês. E parabéns, parabéns. E essa aula de hoje também, para mim, foi fantástica. Que, além de ser a filha mais velha, eu sou a filha que supera barreiras, que superou tantas coisas. Muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço você. Mais controles, botão. Abaixar a mão. Eu agradeço você. Ligar microfone. E queria ter o prazer de conhecê-la também. Tá bom? Levantar a mão. Desligar microfone. Com certeza, vamos ter oportunidade. Amém. Vou passar a palavra. Desligar microfone. Ok, obrigado. Obrigado, Candice, pela sua participação, seu testemunho, né? Nós temos também no CNPq, não sei se a Fernanda chegou a conhecer, a Liliane, que é uma colega também que é deficiente visual e utiliza programas, né, para acessibilidade. Conheço, sim. Conheço. Pessoa incrível lá, tive o prazer de trabalhar com ela e trabalho com ela em alguns grupos de qualidade de vida. E é sempre um bom testemunho, né, para todos nós, também a servidora pública. Bem, eu sou o filho mais novo. Eu estou cheio de filho mais velho hoje, mas eu sou o filho mais novo, né? Na casa dos meus pais. Que sorte! Eu era o chamado Rapa do Tacho, tá? Eu nasci quase 20 anos depois do meu irmão mais próximo. Então, eu sou o filho mais novo, também chamado Rapa do Tacho, o último suspiro, tá? Mas eu não gastei a herança do meu pai, até porque ele não tinha, mas essa parábola e a forma como o pastor Ciro aborda é muito boa, porque realmente toca-nos pessoalmente, né? A gente se identifica com os personagens, identificamos com as reações, com a história, né? Por isso que é tão rico esse encontro. E, então, vamos agradecer agora a Deus por essa noite, esse encontro que tivemos. Aqueles participantes que não puderam ficar até o final, não puderam, de alguma forma, estar hoje conosco, né? Receberão o link do YouTube, né, para poder acompanhar. E ao final nós teremos aí uma excelente biblioteca aí com esses encontros, né, para usarmos como evangelização ou mesmo revisitar esse conteúdo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos esse encontro, te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de falarmos sobre o teu amor, de falarmos, Senhor Deus, sobre a graça, Senhor Deus, que está ali presente na parábola do filho pródigo. Abençoa, Senhor Deus, o teu servo, o pastor Ciro, que se dedicou, Senhor Deus, a preparar esse curso, as mensagens, Senhor Deus,
E, Senhor Deus, obrigado por cada coração, cada mente que foi tocada essa noite por essa palavra, que ela possa se espalhar para demais pessoas, para que todos possamos experimentar, Senhor Deus, dessa tua graça, desse teu amor incondicional. Te agradecemos por tudo, Pai. Damos agora uma boa noite, Senhor Deus, um bom descanso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por tudo, tá? E nos encontramos aí na próxima terça-feira, tá bom? Se cuidem e boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor para todos. E se agasalhem. Boa noite. Menos a menina está emocionada. Fernando escapou. Um grande abraço, irmãos. Fiquem com Deus.